Dará início, nesse momento, a palestra intitulada Conceito Analítico de Transgressão Disciplinar. Convidamos ao palco o subprocurador-geral de Justiça Militar, Dr. José Carlos Couto de Carvalho, que presidirá a mesa. Convidamos também o palestrante e promotor de Justiça Militar, Dr. Adriano Alves Marreiros. Leitura do currículo resumido do palestrante. É promotor de Justiça Militar, graduado em Ciências Militares e Infantaria pela Academia Militar das Agulhas Negras e em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar e mestre em Direito. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal Militar. Foi membro do Conselho Editorial da Escola Superior do MPU e é coordenador do Conselho Editorial do MPM. É coautor da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Com a palavra, Dr. Adriano. Então, boa tarde a todos. Eu queria pedir que todos ficassem de pé um instante para nós fazermos 1 minuto de silêncio em honra de todas as vítimas inocentes, policiais, civis ou militares e militares federais mortos no Brasil. Obrigado. Impunidade mata, e o meu abraço é para as vítimas inocentes de crimes. Bom, estou falando aqui, está a capa do livro que nós estamos prestes a lançar, que tem a ver com a palestra de hoje. E por que eu estou botando a capa do livro aqui, mais uma vez? Eu estou falando aqui do marketing pelo seguinte, teve um dia que eu, conversando com uma colega lá do Rio Grande do Sul, ela disse que um outro colega tinha falado para ela e disse assim, olha, o livro do Adriano não é lá essas coisas, não. Tá? O Adriano não sabe tanto assim, não. É que ele faz muito marketing. Então, assim, se o meu livro é alguma coisa ou não, eu não sei. Minha mãe e a minha mulher elogiam muito. Mas, pelo menos, eu tenho que fazer jus ao que ele criticou, marketing. Então, em breve, acho que daqui a 3 ou 4 semanas vai estar pronto, né, e vai ter uma divulgação do livro, que faz essa abordagem que nós vamos fazer aqui, de que hierarquia e disciplina são garantias constitucionais. Por quê? Porque a preservação da hierarquia e disciplina garante que o braço armado do Estado não vai se voltar contra os indivíduos e contra a sociedade como um todo, nem vai se omitir quando é necessário. Então é por isso que a natureza jurídica da hierarquia e da disciplina é de garantias individuais e para a sociedade. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, a palestra é justamente o que é que me pediram? Conceito analítico de transgressão disciplinar. Então, o nome é até complexo. Você conceito, o que é que eu vou fazer? Quando o Coimbra me pediu, não, fala de conceito analítico de transgressão. Mas o que é isso? Eu procurei meu analista, perguntei, mas o que é conceito analítico? Né? Aí ele me analisou, aí eu mais ou menos tive uma ideia e fiz essa palestra. Mas é bom deixar claro sobre transgressão disciplinar que eu sou capitão da reserva não remunerada do Exército. Eu saí do Exército como capitão. Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, essa questão de transgressão tal, tem uma vivência acerca disso daí. Né? Eu sei da hora do pato, sei do IA1, IA2 e CP. Já vivi os 3, digo-se. Né? Sei dessas coisas todas. E alguma coisa da visão que tem, inclusive, desse livro,
tem a ver com um livro que foi feito na época que eu estava lá por um antropólogo que estudou o espírito militar, o Castro. E ele faz uma boa análise do espírito militar e foca bem nas coisas de hierarquia e disciplina de uma maneira muito interessante. A palestra, claro, vai ser uma coisa resumida. Para você ter uma ideia exata de tudo aí que vai ser dito, eu aconselho a leitura desse livro e de um outro que eu vou falar aqui, que é o do meu orientador. Mas eu acho que aqui vai dar para ter uma noção geral da coisa. Mas no momento, esquece militar, esquece hierarquia, esquece disciplina. Esquece isso. Vamos falar de família. Família feliz, aquela que tem nos carros lá atrás do carro, né? Aquela família, às vezes tem cachorro, papagaio. Quando tem papagaio, provavelmente tem que chamar o IBAMA porque é ilegal. A mulher sabe bem disso, que ela recebe os papagaios ilegais lá no IBAMA, no CETAS. Então, falando de família, aí a situação. Ela está na rua, está numa loja com a mãe, ela quer um brinquedo, a mãe diz que não tem dinheiro, aí ela faz birra. Então agora é prova para a plateia. Sentiu um nervosismo agora, se a pessoa sentir aquela coisa juvenil, né? Quando o professor anuncia a prova do nada, assim, todo mundo, será que é comigo que ele vai falar? Será que é comigo? Não, vou pedir a pessoa levantar as mãos, é mais fácil. Né? Então a prova aqui é o seguinte, se a mãe comprar esse brinquedo, com ela fazendo birra aí, barata morta e outras coisas aí, né? Essa frequência do comportamento birra no futuro tende a aumentar, tende a diminuir ou tende a permanecer igual? Quem acha que tende a aumentar, letra A? Certo. Quem acha que tende a diminuir? Quem acha que tende a permanecer igual? Tá, ok. Vamos lá, então. Segunda questão é o seguinte. Seu filho de 16 anos pegou seu carro escondido e, ao tentar sair da garagem com ele, para dar um rolé, então a questão agora é, né? Também marque a questão, a alternativa correta, sem lacração, não quer para fazer onda, não é para fazer politicamente correto aqui. Se você punir seu filho por isso, a frequência do comportamento pegar carro escondido no futuro tende a aumentar, diminuir ou permanecer igual. Quem é que acha que a letra A tende a aumentar, se você punir? Letra B tende a diminuir. Letra C tende a permanecer igual. Certo. Ok. A maioria, tudo bem, acha que é B. Certo. Minha mulher até pediu para eu contar o caso aqui do cunhado. A gente sempre deve constranger o cunhado, né? Quando a Fernanda falou para mim assim, fala do caso do meu irmão, assim, vou contar. É cunhado, a gente fala, né? Então ela conta que o irmão dela foi, junto com um amigo nosso aí, que é médico, foi sair com o carro do pai dela escondido. Aí não sei por que diabos ele foi e arranhou a lateral inteira do carro do pai, de uma ponta a outra. Carro recém-comprado. Aí no dia seguinte de manhã, que ele botou num lugar lá, que o pai viu, perguntou o que era assim. Então pera aqui. Foi lá dentro do quarto, pegou o rádio que ele tinha acabado de dar para o Guilherme, pegou um martelo e arrebentou o rádio. Você destrói minhas coisas, eu destruo as suas. Ele nunca mais pegou o carro escondido. Não sei por quê. Terceira questão da prova. Quando alguém comete uma conduta socialmente indesejável, aquela que incomoda no geral, que a maioria das pessoas acha que não deve ser feita, que prejudica, ele deve ser punido, letra A. Não deve ser punido porque é uma vítima da sociedade, letra B. Não deve ser punido porque punir não adianta, letra C. Devemos atacá-lo com uma retroescavadeira, letra D. Então, quem é a letra A deve ser punido? Certo. Letra B? Letra C? E letra D? Alguém a favor da retroescavadeira? É um método meio dramático, né? Meio radical. Ainda mais tendo crianças e esposas ali, meu Deus do céu. Quarta questão. Para uma punição realmente gerar uma tendência de diminuição do comportamento, já que a maioria acha que vai diminuir o comportamento, né? No futuro, ela deve, letra A, ser percebida como aversiva pelo destinatário da regra, de forma a se sobrepor ao que ele tem a ganhar com aquela conduta. B, consistentemente ser aplicada quando ocorrer o comportamento ser coibido. Ocorreu, ela vai ser aplicada. Né? Letra C, todas as respostas anteriores. Letra D, nenhuma das respostas anteriores. Qual é a melhor resposta aqui? Letra A, quem é? A. B. C, todas as respostas anteriores. E D, nenhuma. Ok. Daqui a pouco a gente fala nisso. Bom, aqui a gente já tem uma ideia de algumas coisas que acontecem no Brasil, né?
Falta de aversividade aqui, ó. Aqui falta de consistência, não é aplicada, tal, não é consistente, não é aversivo bastante. Deixa a cadeia após 10 anos. E tem mais, né? Você tem, por exemplo, o caso daquele que matou a Mércia Nakajima. Eu pedi para o promotor do caso ontem conferir mais uma vez. A OAB, apesar do cara estar condenado, o cara ter matado uma mulher, não afastou o assassino. Ele continua com a carteira válida. Foi checado ontem à noite pelo promotor do caso. Eu pedi para ele verificar para mim. Então é engraçado, né? A OAB, assim, vive vindo em cima dos promotores, dos procuradores, pune, mas na hora, né? Não é o caso. Não é assunto aqui. Então, parabéns aos senhores. Os senhores sabem análise comportamental do direito. É isso que eu devo dizer. Os senhores sabem, eu estou aqui apenas confirmando o que os senhores já sabem. Até porque a análise comportamental do direito é intuitiva. Mas para aprofundar, conhecer mais cientificamente a coisa, eu recomendo, além do livro que nós estamos lançando, né, o livro do Dr. Júlio César de Assis, Júlio César de Aguiar. O Assis veio aqui antes, fez uma grande palestra, me veio até na cabeça agora, e ele mostra cientificamente tudo isso daí. E olha só, a gente ouve falar muito em análise econômica do direito, está até na moda. A gente tem, por exemplo, o Gary Becker, que fez a análise justamente econômica do crime, e ele mostra essa questão do valer a pena e tal. Só que muita gente ouve falar, mas quase ninguém ouve falar da análise comportamental. A análise econômica e a análise comportamental acabam chegando às mesmas conclusões quanto ao crime, só que é muito mais simples entender a análise comportamental, porque ela é mais intuitiva. E a análise econômica confirma tudo que a gente vai ver aqui, fazendo até conta, fazendo até cálculos mostrando isso daí. Mas o assunto aqui não vai ser análise econômica do direito, vai ser comportamental, que é a abordagem que nós estamos fazendo. Então, basicamente, tudo se resume ao seguinte: a minha conduta vale a pena ou não? Outra vez que eu vou falar da minha mulher. Minha mulher disse que aprendeu comigo o que significa vale a pena. Que eu dizia para ela, olha, ninguém pensa sobre, isso vale a pena. Ninguém pensa o que significa vale a pena. Mas vale a pena significa, eu fazer isso, o ganho que eu vou ter, vale a pena que eu vou sofrer? Então ela diz que de vez em quando discordar de mim não vale a pena. Porque acaba se aborrecendo. É melhor até concordar. Então, lembrando aqui outro que sabia tudo de análise comportamental do direito, o maior poeta da língua portuguesa, junto com Camões, na minha opinião, Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Agora, aqui no que a gente está falando, tudo vale a pena se a pena é pequena. E no Brasil, quase tudo vale a pena. Às vezes, cometer um crime bárbaro, estuprar e matar uma criança, esconder o corpo durante dias, vale até um abraço. Transmitido pela TV, cartinhas. Né? Eu cheguei revoltado com a Lei Bandido Feliz, né, que é aquela suposta lei do abuso de autoridade. Eu cheguei a escrever esse poema. Depois os senhores procurem. Mar de Disfarçatez. É uma adaptação do Fernando Pessoa. E a gente termina com: quem quer soltar corrupto e matador vai provocar muita dor. Ao legislar, ao bandido alento se deu, mas a vítima se perdeu. E nós, aqui temos policiais, aqui temos militares, nós sabemos daquilo ali. Não adianta dar pau só com a peneira. Essa charge é perfeita. Nessa hora não tem imprensa. Na de baixo tem, na hora da reação. E o pior, tem até colegas nossos que dizem que quando o bandido em fuga atira contra os policiais, ele está apenas tentando fugir, ele não quer matar. Tem gente que diz que isso é só resistência ou arquiva, o que é pior. Isso é grave. Né? Já estamos por aqui de promofofice. Todo apoio à liberdade de expressão. Que a liberdade de expressão é justamente o direito de dizer e criticar, mesmo desagradando os poderosos. Dela decorre a liberdade de imprensa, que é constitucional e essencial. A imprensa tem que ser livre. Mas nenhuma das duas significa ter imunidade a receber críticas. Você pode criticar e pode e será criticado. E isso não é afetar a sua liberdade.
de expressão. Não é afetar a sua liberdade de imprensa, é apenas a liberdade de expressão do outro, que volta. Lei de Newton, ação e reação. E eu queria registrar aqui todos contra a policiofobia, que se tem uma fobia que tem no Brasil, é a policiofobia. A academia é policiofóbica muitas vezes. A imprensa é policiofóbica muitas vezes. Muitos operadores do direito são policiofóbicos muitas vezes. Eu quero fazer meu registro de apoio à polícia. Há abusos, há erros, há crimes, há transgressões. Mas muitas vezes a polícia é criticada injustamente quando age corretamente. Então aqui, ó, vamos falar das questões, gabarito agora. Se ela comprar o brinquedo, a frequência do comportamento birra tende a aumentar, porque seria uma consequência reforçadora. O comportamento dela vai ter uma consequência que reforça o comportamento dela. E o reforço é justamente o que faz o comportamento aumentar no futuro. E nós intuitivamente sabemos disso. Quando nós tratamos do outro caso, da punição, é a consequência punitiva, que faz com que o comportamento tenda a diminuir. Quando alguém comete uma conduta socialmente desejável, deve ser punido. Até porque, segundo a análise comportamental do direito, a função social do direito é justamente o controle coercitivo dos comportamentos politicamente definidos como socialmente indesejáveis. Porque se não for coercitivo, vai haver transgressão. As pessoas vão fazer coisas. Não é essa coisa de, eu vou ser um líder correto, eu vou gerir muito bem, e aí ninguém vai transgredir. Liderança e boa gestão não evitam transgressão. Fiz até agora um versinho, né? Foi horrível isso. Realmente horrível. E sobre a quarta questão, ó, todas as respostas anteriores. Tem que ser uma ameaça crível. A punição, ela tem que ser aversiva o suficiente para que não valha a pena cometer aquele comportamento. E ela tem que ser consistentemente aplicada quando o troço ocorre. Aquela história de, não, o que pune não é a pena, mas a certeza da punição. Besteira, é as duas coisas. Você tem que ter a certeza da punição e uma pena forte o bastante para aquela conduta. O que basicamente não ocorre no Brasil. Né? No Brasil, nós temos essas duas coisas que são os requisitos das consequências condicionadas socialmente generalizadas. E a consequência condicionada socialmente generalizada do direito é a sanção. E uma sanção, para funcionar bem como sanção, ela tem que ser percebida como aversiva e consistentemente ser aplicada. Então, a história que nós vimos aqui de manhã, e por isso eu até questionei, de que, eu vou aplicar, mas vai depender do cara. Se o cara for uma boa pessoa, não sei o que lá... Aí o que acontece? O pessoal fica percebendo, né, que nem sempre é aplicada. Aí o cara fala, eu também sou uma boa pessoa, tenho um currículo tão bom quanto o cara, minha carreira também foi tão boa quanto a dele, então hoje eu também vou fazer aquilo que ele fez, porque também não vai dar em nada. Né? E aí, se der em alguma coisa, aí você começa a ter uma percepção de injustiça, e você começa a ter uma animosidade, uma coisa contra o sistema. Você começa a quebrar a hierarquia, a disciplina. Aqui foi o caso do... Quanto tempo eu já falei? Quem está controlando? Quanto tempo eu já falei? 20? Certo. Cris Mourão, que é um promotor lá do Sul, ele observou uma coisa muito interessante numa audiência criminal. Teve uma tentativa de furto de um perfume contra a Renner num shopping aqui de Caxias do Sul, e ela já era plurirreincidente em furtar coisas. E ela pretendia justificar por ser usuária do crack. Aí ele perguntou para ela, então a senhora está dizendo que pegou o perfume para vender e comprar drogas? E ela disse, sim, eu estava fumando pedra, e o dinheiro acabou. Aí eu fiquei desesperado e roubei o perfume para vender e continuar usando droga. Entendi. Mas por que a senhora, em vez de roubar a Renner, não roubou diretamente do traficante? O quê? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Da mesma forma, a senhora foi capaz de ir até outro lugar para roubar um terceiro inocente, para conseguir dinheiro para o crack, não seria muito mais fácil roubar a pedra diretamente do traficante? Capaz, doutor. Quem é que pensaria numa loucura dessas? Traficantes estão sempre armados. Aí ele me mata. Sem mais perguntas. Moral da história. O criminoso habitual sempre escolhe seu caminho pensando custos e benefícios. Diante do risco de uma punição que verdadeiramente lhe doa, ele é capaz de refrear seu ímpeto delinquente. E diante do risco de ser pego pela pífia justiça brasileira, ele opta por delinquir. Então é isso aqui, ser percebida como aversiva. E ainda tem o não ser constantemente aplicada, porque olha o que ele chamou a atenção, ela era plurirreincidente. Então, hoje contam a lenda de que tem ladrão de galinha preso, o cara que roubou uma margarina, furtou uma margarina, não sei o que lá. Tira. Hoje o cara está preso por furto,
ele está no terceiro ou quarto, e olhe lá. Entendeu? Tem aquele caso como com 71, coisa que o cara, nossa, continuava solto, não estava punido. Então, ó, aí é toda a parte técnica de análise comportamental do direito. Então, esse comportamento é o que a gente chama de padrão comportamental operante. Né? É a variável que vai depender das outras. O comportamento vai depender de todas as outras variáveis. E no caso, nós temos o quê? Né? Nós podemos prever a probabilidade de um mesmo padrão comportamental ocorrer no futuro. Probabilidade por quê? Porque também não é 100%, né? A natureza humana pode variar um pouco, tal, mas no geral, na grande maioria das vezes, na absurda maioria das vezes, vai nos permitir prever que aquilo vai acontecer. Tem uma grande probabilidade daquilo acontecer. Se no futuro forem mantidos estado motivacional e contexto, e estáveis das consequências reforçadoras e punitivas resultantes. Já falamos das consequências reforçadoras, já falamos do padrão comportamental. Vamos falar rapidamente aqui do estado comportamental, já falamos disso aqui, ó, da consequência condicionada socialmente generalizada, eu antecipei. E aí, o que são estados motivacionais? Daquilo que o próprio nome diz, a motivação que a pessoa está, o estado em que a pessoa está. Né? Então, os principais estados motivacionais são privações, fome, sede, sono, falta de dinheiro. Né? Aqui, vontade de consumir a droga e falta de dinheiro. E estimulações aversivas, dor, por exemplo. Tem outras estimulações aversivas. Mas aqui, por exemplo, se ela for efetivamente viciada, pode ser o conjunto de sensações e sintomas decorrentes da síndrome de abstinência, que implica dor e outras coisas. E o contexto? O contexto, ela está em uma cidade, a situação em que se está, né? Uma cidade em que há shoppings e há bocas de fumo, e ela sabe como as coisas funcionam em uma e em outra. A partir do momento que você sabe de punições anteriores a casos parecidos, essas coisas já são um contexto. Ó, eu sei que a punição é assim ou assado em tal e tal lugar. Também acaba fazendo parte do contexto as punições do passado. Então, olha só. Nós temos duas escolhas que ela podia fazer, no caso aqui, furtar da loja e furtar do traficante. As consequências reforçadoras. Nos dois casos, a mesma consequência reforçadora. Conseguir a pedra para fumar. Então, onde é que a gente vai ter a diferença na consequência punitiva? A consequência punitiva da justiça é arquivamento, insignificância, né? O ANPP, o regime sempre aberto, né, que nós temos aqui no Brasil, ou qualquer outra molezinha dessas do laxismo penal brasileiro, da bandidolatria nossa de cada dia. E, no segundo caso, roubado o traficante, a consequência punitiva era a morte. Ela escolheu o quê? A molezinha, a primeira. Então, não é aversivo bastante a punição que nós aplicamos. Então, basicamente, é em cima dessa análise que se faz a primeira análise da análise comportamental do direito. Em síntese, ela é maluca, mas não é doida, né? Então, é uma escolha racional. Todo mundo sopesa as consequências, sopesa se uma coisa vale a pena ou não. Se a coisa vale a pena ou não. Então, vejam, ela optou pela que não tinha punição efetiva. Nós falamos, vocês responderam isso aqui. Vocês acertaram todas as respostas aqui, basicamente. Então, de certa forma, isso coloca em dúvida até a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Porque se alguém entender que ela era viciada e ela era doente, tal, você vê que mesmo assim, né, ela consegue raciocinar o que é ruim e o que é pior. O que quase não dá nada e o que dá muita coisa. Quem tem animal sabe que até animal sabe disso. Né? Depois que toma uma bronca, uma coisa, ou ele faz escondido ou ele não faz mais, pelo menos na tua frente. Aliás, na nossa última revista tem um artigo que não é de análise comportamental do direito, mas o Dr. da Mata, procurador lá de São Paulo, faz uma análise maravilhosa, curta e maravilhosa, dessa questão da tal incapacidade de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento. É fantástico. Ele está dizendo que como se chuta até a imperícia. Né? Então, vamos dizer assim, talvez alguns estejam olhando para mim e dizem assim, que cara punitivista. Eu? Sim, com orgulho. Punir quem prejudica a sociedade, as vítimas inocentes, é meu dever como promotor que deve defender a sociedade. Promofofo, jamais. Vamos agora para uma parte mais light, né? Agora que é uma parte mais histórica, mais análise de legislação, que é sobre saber qual a natureza jurídica da hierarquia e disciplina, que eu mais ou menos antecipei ali no início, o que eu acho. Elas justificam que o direito militar seja diferenciado em relação ao comum, sem violar a Constituição? E para quê? A que se destina
essa diferenciação? Então, vamos falar de hierarquia, disciplina, constituições brasileiras, direito internacional público, ordenamento jurídico atual, tudo isso. Os senhores vão ver que reafirmam o que eu estou colocando aqui. Ó. Vimos aqui o conceito de hierarquia e disciplina, que está no Estatuto dos Militares, né, ordenação da autoridade em nível, do respeito, a consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. E a disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar, que coordenam o seu funcionamento. Tal. E ela vale para todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva e reformados. Se não, você estimula o te pego lá fora. Se for só dentro do quartel, o cara espera sair do quartel e pega o oficial, pega o superior, pega o sargento. Que é só lá fora, não vale nada, é isso. Vamos falar aqui, então, dos limites dessa questão da hierarquia, da disciplina e da natureza. Se nós formos lá no século XVIII, eu optei por ir no século XVIII, para senão a gente não para de ir lá para trás, né? A gente vai lá para Roma, para os babilônios, aqui, hierarquia e disciplina, não. Está no século XVIII, onde se consolida essa democracia contemporânea que nós temos. Né? Lá na Declaração do Bom Povo da Virgínia, que veio logo antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos, eles dizem que o militar deve estar sob estrita subordinação e governado pelo poder civil. Isso aqui foi o que me levou a pensar tudo isso dessa dissertação. O dia que eu estudei isso no concurso, em 1999, que eu estudei essa Declaração do Bom Povo da Virgínia, eu pensei, cara, isso aqui é o fundamento de tudo. A hierarquia e disciplina é para isso. Então, na verdade, eu levei 20 anos para fazer uma dissertação sobre isso. Eu sou lento, muito lento. É a constatação que eu faço. E aí, se nós formos na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele diz os motivos pelos quais se faz a separação, que não se deve romper, mas em determinados momentos, quando o povo é oprimido, ele fala isso aqui, ó. Tentou tornar o militar independente do poder civil e a ele superior, referindo-se ao rei George. Colocar o civil sob o militar. E o militar é que deve estar sob o poder civil, para estar controlado, para o braço armado do Estado não se voltar contra a população. Na nossa Constituição, atualmente, tem isso. É crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Essa cena aqui não é no Brasil, que eu botei aqui atrás. Essa é. Essa aqui é 300 metros à frente da auditoria do Ministério Público Militar na Avenida Paralela, em Salvador. PMs na greve de 2012, de boné, touca, ninja, óculos, de arma na mão, pararam o trânsito da principal via de Salvador. Então, isso aqui pode acabar acontecendo se a gente libera isso aqui. E em todas as constituições, sempre, do Império até hoje, obediente, disciplina, 91, obediente, hierárquicos, obedientes, hierárquicos, disciplina, fiel obediência, hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina. E na Constituição atual, com base na hierarquia e disciplina, com base na hierarquia e disciplina. Mas é verdade que se há restrições aos direitos militares, os direitos deles em matéria de processo penal estão garantidos. Esses direitos que são garantidos na Constituição são garantidos a todos. Né? Aqui, nesses direitos aqui, no processo, são garantidos. Sim, são garantidos. E as restrições? Né? Falando mais um pouquinho de direitos e garantias. Quase sempre alguém puxa o Pacto de São José da Costa Rica, dizendo que não sei o quê. Aí eu também puxo da minha gaveta o Pacto de São José da Costa Rica e digo, está em que artigo, doutor? É o que o senhor está dizendo. Aí, não me lembro, está aqui. O senhor quer ler aqui? O senhor quer ler aqui? Aqui no artigo 8º, que tem as coisas sobre isso daí, tem aqui o 16º sobre direito de associação, mas os processuais são aí. Quase nunca está o que está sendo alegado, é só um delírio sobre aquilo ali. Né? Então aqui, o Pacto de São José da Costa Rica, que serve só a liberal para soltar todo mundo, para ninguém perder, para não fazer nada. Aqui, o disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais e mesmo a privação do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Então, o direito internacional público reconhece que pode ser importante essa restrição, que ela é relevante. A Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, nós sabemos as tendências que tem a OIT, mas mesmo assim, olha o que ela diz. Até que ponto as garantias previstas na Convenção são aplicáveis às Forças Armadas e à Polícia? O Pacto Internacional sobre Direitos Civis de 66. Não se impedirá que submeta a restrições legais
o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. Esse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei para proteger os direitos e as liberdades alheias. Esse aqui, então, deixa claro que as restrições, a hierarquia, a disciplina, as peculiaridades dos militares, eles se prestam a proteger as liberdades alheias, a liberdade de todo mundo, as garantias de todos, os direitos de todos. Mas aqui, ó, interesse da segurança nacional, ordem pública, ou para proteger o direito e a liberdade das demais pessoas. Restrições aos membros das Forças Armadas e da Polícia. 98 da OIT, a legislação nacional aplicarão às Forças Armadas, até que medidas se aplicarão às Forças Armadas e à Polícia as garantias providas nesta convenção. Então há um reconhecimento internacional de que pode haver restrições e que deve haver restrições. Temos algumas restrições aos militares no CPM, na Constituição, no CPPM, no Pacto, em tudo isso que a gente colocou. Então aqui nós vemos que existem fundamentos históricos, doutrinários, reconhecimento nacional, internacional, tudo isso no sentido de admitir restrições com base em quê? Da necessidade de controle do braço armado do Estado. Índole do direito militar é voltada à preservação da hierarquia e da disciplina. Então, quando a gente vê aquele negócio, a índole do direito militar, o que diabo é essa índole do direito militar? O direito de má índole, de boa índole, uma boa pessoa, o direito e tal. Não, a índole do direito militar é justamente ser voltada à preservação da hierarquia e da disciplina e das peculiaridades militares. Subordinação ao poder civil, essencialmente. Então, começa a se confirmar com isso aquilo que eu coloquei aqui, a natureza de garantias individuais e para a sociedade. E aí, para, na prática, entender o que acontece, nós temos que ver os casos mais graves de quebra da hierarquia e da disciplina que existem. E que casos são esses que nós vemos basicamente nos últimos 20 e poucos anos? As greves de militares. As greves. E os movimentos paredistas, que às vezes eles dizem que não é greve, que são movimentos que não chegam a fazer greve, que só dizem que o pneu não está bom para não sair do quartel, que as mulheres prenderam eles do lado de fora. Muita coisa entrelaçada. Se você pegar... O que acontece? Eu estudei notícias de jornais, eu estudei relatos de artigos, e eu estudei uma tese de uma moça que pensa até o contrário do que eu penso. Está no livro tudo isso daí, está a menção a ela, e que ela fez entrevista com basicamente todos os líderes da greve de 97, que começou esse boom de greves que tem por aí. E são entrevistas muito honestas, que dão muito a real do que as pessoas pensavam, que elas contavam o que aconteceu durante a greve. E as greves de 97 para cá, elas foram muito mais assustadoras do que a gente percebe pela imprensa. A coisa foi muito mais séria do que a gente imagina. E aqui, ó, a gente vê que muitas coisas estão entrelaçadas nessas greves e parecidas. Por exemplo, sempre há uma preocupação em todas as greves, essa de 97, em todas as outras que a gente vai analisando, a gente analisou a de 97, a de 2002, a gente analisou a de 2007 em Santa Catarina, 2008, eu acho, a 2012 na Bahia, de 2017 no Espírito Santo, e depois analisou a dos controladores, que foi a única greve federal que nunca mais se repetiu. Então, todos eles queriam evitar, anular ou minimizar consequências punitivas. Sempre façam isso, que eles querem... Por exemplo, aqui eles falam até uma coisa interessante, ó, que essa questão de adotar um sistema temperado, mantendo, aplicando suspensões, e que aplicar suspensão iria além da pessoa do transgressor e alcançaria a família. O que faz sentido, a gente vai falar de um outro aspecto daqui a pouco sobre isso daqui. Outro aspecto da questão das punições que a gente tem que considerar. Então, anistia, sempre há uma preocupação em negociar a anistia, de não querer que haja punição, que haja anistia, não haver punição, mudar o regulamento e obter consequências reforçadoras. Ser atendido em todas as reivindicações e exigências e chantagens que são feitas. Então, reforçando as condutas indisciplinadas, a gente vê isso claramente em várias greves diferentes. Politização. Muita. Foi falado aqui em politização, hoje tem muita politização. Aqui, ó, eles foram negociar com um candidato a governador, que era o Itamar, e com outro candidato, para ver quem oferecia uma coisa melhor, para não sei o quê, para evitar que houvesse uma greve posterior, não sei o que lá. Sempre tem essa questão, eles conseguirem apoio de um deputado, apoio de um partido, apoio da CUT, carro de som dado pelo sindicato de não sei o que não é dos militares. Então, sempre há politização e atuação sindical. Aí fala associação. E, no geral, as associações
tem atuação sindical. E a prova disso é Shakespeare, Romeu e Julieta. Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Pode dar o nome que quiser, mas é sindicato. Atua como sindicato, faz exigências de sindicato, faz assembleias como sindicato, faz passeatas como sindicato. Então é sindicato. Se anda como pato, nada como pato, coisa como pato é pato. Então, aqui, várias coisas sobre atuação sindical. Várias coisas, atuação sindical, todas essas aí de passeatas e tudo mais. Eu peguei vários trechos aqui, tudo aqui para ser mais rápido, mas depois, numa leitura do livro, é mais simples. Eu fico o tempo todo fazendo marketing do livro, o cara está certo em me criticar. Ele estava certo em me criticar. Aqui, ó, apoio de sindicatos, Partido Central. Relata que já era afiliado a um partido na época, o partido tal, né? Recebeu carro de som doado pelo Partido dos Trabalhadores, pela Central Única dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, os partidos procuraram as lideranças, o policial não podia ser afiliado a partido político, mas se eu retornar para a polícia, tenho que me desfiliar, mas minha consciência não se desfilia. E assim vai. Apoio. Desmilitarização. A maioria dos lugares tem proposta de desmilitarização. Na verdade, o pessoal de São Paulo, lá do Sul, normalmente tem menos tendência a querer a desmilitarização. Teve um líder sindical lá de São Paulo, que ele até é muito consciente e falou assim, gente, é difícil controlar uma tropa como essa tendo hierarquia e disciplina. Se você fizer sem hierarquia e disciplina, desmilitarizando, ferrou, não tem mais controle sobre nada. A gente tem que segurar aqui o pessoal que está fazendo greve, o movimento aqui, senão o pessoal exagera. Então, várias coisas sobre desmilitarização, várias. Vários trechos aí da obra. Esse capítulo 2 dela é longo, porque a gente tem que mostrar a situação, para as pessoas sentirem como é que são essas greves, e como os padrões se repetem, e se repetem, e se repetem. E como a maneira de agir com as greves se repete, se repete, se repete. Como reforça os comportamentos ruins e anula a punição, minimiza a punição da punição pífia. É sempre assim. Deslegitimação de autoridade. Então, o tempo todo, deslegitimando, falando do mal dos oficiais, falando que o MP é isso, o judiciário, o juiz já foi militar. Cara, eu já fui militar. Pergunta se um militar quer que eu seja o promotor do caso dele. Pergunta, procura aí para saber. Não, se você for processado, você quer que o Adriano Alves Marreiro seja o promotor do seu caso? Pergunta. Então, quer deslegitimar o tempo todo? Isso aí são coisas que vão se repetindo. O padrão se repete constantemente lá. E a consciência do ilícito. Ele diz aqui, ó, que ele sabe que nossas leis impedem, e a gente fez isso mesmo contra as nossas leis. Né? Aqui, ó, foi o poder da mídia, foi uma avalanche. Até hoje a Constituição proíbe um policial de ser sindicalizado. Nunca houve isso antes, tal. Eles sabem. É uma escolha racional porque sabe das consequências, porque tem anistia atrás de anistia. Descontrole, caos e risco. Lembram do Espírito Santo que aconteceu? O caos que foi nas cidades do Espírito Santo durante um longo período? Lembram daquilo? É só lembrar. Descontrole total. Saques, arrombamentos, 219 pessoas mortas, 300 milhões de prejuízo para o comércio, cidade sem policiamento por 22 dias. Ameaça de greve antes do Carnaval de Salvador. Né? Aí é o caos. Imagina. Carnaval de Salvador cancelado, porque não, em qualquer situação, se tiver o Carnaval, se não tiver, ferrou tudo. Ferrou tudo. Então tem ameaças, entendeu? Caos total. Agora no Ceará, a que situação se chegou ali? O aumento da criminalidade foi terrível. Descontrole total. Aí nós vamos para outra greve, que também teve algumas características semelhantes, a greve dos controladores. Eles queriam desmilitarização, exigiam isso. Geraram o caos aéreo. Ficaram com atitudes desrespeitosas com superiores. Teve politização, coisa de partido envolvido. Teve tudo que teve nos outros, teve em alguma medida nisso aqui. Mas também teve expulsão e outras coisas mais. Também tudo entrelaçado. Mas, o que acontece? Ó? Num caso, teve também sindicalização, teve causa, teve sindicalização também, ó. Aí, aqui, ó, omissão de comando em reagir e tal. Aqui começou mal a reação, mas depois se passou a não atender o que se queria e se colocar processos disciplinares e processos penais.
E aí, sobre o estado motivacional, existiam privações, sim, defasagem salarial, diferença para oficiais, condições de trabalho inadequadas, umas verdadeiras, outras não havia, mas exagerava. Mas há problemas, os policiais vivem vários problemas. Salarial, então, nem se fala. Né? Estímulos aversivos, alegados, seguro excessivo, penas. E coisas semelhantes eram alegadas também pelos controladores. Medo das investigações que houve um acidente aéreo, que tudo indica que foi um erro do controlador, que foi uma coisa mal controlada, mas eles tinham medo que as investigações prosseguissem, e foi basicamente por isso daí. Mas, no final das contas, num caso, nos estaduais, negociações legitimaram as condutas que eles fizeram, atendendo quase tudo. Houve eleição de líderes para cargos políticos. Já nas federais, houve uma negociação no início, mas logo depois o MPM disse que não podia prometer nada disso, que não ia ter coisa penal, porque aquilo ali não pode ser prometido e tudo mais. Os comandantes militares também disseram que não pode dizer que não vai ter punição por transgressão nem nada. Resultado, as punições administrativas, no caso dos estaduais, foram tímidas ou foram anuladas, a maioria teve anistia, enquanto que aqui, nas federais, acabou que não foram reforçados os comportamentos e houve denúncia, processo, condenações, teve prisão preventiva. O que acontece? Desde 1997, sempre tem greves repetindo nas polícias militares estaduais, dos militares estaduais em geral, e aqui o padrão comportamental operante consistente em greves e movimentos paredistas por militares federais não se repetiu até agora, quase 13 anos depois. Então, olha aqui, o mesmo caso lá, daqui que a gente colocou, que o nosso colega Cris Mourão falou da mulher do crack, aqui, ó. Aqui, repetiu. Aqui, consequências diferentes, resultado diferente. Se coibiu que houvesse, nunca mais houve greve de militares federais. Então, todo esse caos, tudo isso daí é mais uma coisa que reforça a questão de hierarquia e disciplina sem garantias individuais e para a sociedade. Quando eu falo individuais e para a sociedade, é que a gente tem os direitos difusos e coletivos que também são afetados por essas greves, essas condutas, a quebra de hierarquia em geral. Então, justamente, fazer com que as consequências punitivas sejam piores que os reforços que eles vão receber pelo comportamento, vai fazer com que diminua a frequência do comportamento. É isso que a gente estudou em análise comportamental e que intuitivamente os senhores responderam no início, antes que a gente sequer falasse em análise comportamental do direito. Então, são garantias individuais e para a sociedade. Então, finalmente, vamos tratar do conceito analítico de transgressão disciplinar com base na natureza jurídica da hierarquia e da disciplina. Agora, prova novamente. Mais uma prova surpresa. Mais uma prova surpresa. Aqui, ó. Quando se pensa em considerar uma conduta como transgressão disciplinar, estabelecendo que se tal conduta for praticada, então haverá uma sanção disciplinar, isso deve visar a diminuir a frequência de ocorrência de tal conduta, preservar a hierarquia, a disciplina, o pundonor militar e o decoro da classe, garantir o bem-estar, liberdades e patrimônios dos indivíduos e da sociedade. Todas as respostas anteriores ou nenhuma das respostas anteriores. Quem acha que é só A, só B, só C, D, E. Ok. Sexta questão. O legislador estabelece que determinada conduta é uma transgressão disciplinar. Né? E ele, para considerar isso, ele tem que pensar na vida real, não naquelas coisas da ideia, do mundo das ideias, do mundo de Nárnia, unicórnios. Né? É a vida como ela é, não é o mundo de Alice. Né? É isso que a gente deve considerar. Então, o legislador deve considerar que não é necessário aplicar sanções quando a gente estabelece uma determinada conduta, é transgressão. Não é necessário aplicar sanções, pois a previsão de se estar fazendo algo errado já faz os militares evitarem tal conduta. Só de saberem que aquilo é proibido, eles já não fazem. Né? B. A simples previsão de conduta dos militares como transgressões é algo opressivo e viola a dignidade da pessoa humana. Não deve nem prever. C. O estabelecimento de sanções é essencial, mas as punições que restringem a liberdade individual do militar são inconstitucionais. D. É essencial que se preveja a aplicação de sanção a tal conduta. E. Nenhuma das respostas anteriores. Letra A, quem acha que é? Não há? Tá. B. C. D.
é... Ok. Sétima questão. Quando, aqui vai ser um VOF, depois a gente vai ver qual delas aqui está valendo, hein? Quando o legislador estabelece uma coisa, tem que complicar a prova, tem que fazer uma questão mais difícil. Tem que ter pelo menos 10% de questões difíceis na prova, né? Já imagina que vai ter questões muito difíceis lá no concurso do MPM, tem que ter 10% pelo menos, muito difícil. Normalmente é assim. O padrão comportamental na ausência de sanção administrativa tende a ser muito frequente, a ponto de prejudicar as metas mencionadas na questão anterior. Desculpa, eu não li aqui o início. Quando o legislador estabelece uma conduta como transgressão disciplinar, ele deve analisar se o padrão comportamental, quando não houver uma sanção administrativa, vai tender a ser muito frequente, a ponto de prejudicar aquelas metas que a gente analisou nessa questão anterior, as metas a serem atingidas. Se a sanção será, em geral, eficaz para reduzir a ocorrência do padrão comportamental coibido a níveis toleráveis. Ele não acha nem que vai zerar, mas vai ser a níveis toleráveis. Se as consequências sociais indesejáveis da aplicação da sanção geram problemas maiores que os coibidos. E isso aqui é uma questão que eu quero falar, depois me lembrem de falar disso daqui. E se a relação entre conduta e sanção realmente colabora para atingir as metas mencionadas na questão anterior. Então, olhem bem, vejam aí o que é V, o que é F, pensem direitinho. E aí a letra A considera VF, VF. Quem é que acha que é a letra A? Quem? Letra B, todas verdadeiras. Está tímido, todo mundo. Quer mais tempo? Quer mais tempo? Aumenta o tempo de prova. Letra B, então. Tem gente todas verdadeiras. Tem gente que vai deixar em branco essa questão no Enem, que faz marcar errado, né? Já acha que é chute, né? É a regra do Enem. A teoria da resposta ao item é. Letra C, VVVF. Letra D, FFVV. Ok. Então, parabéns. Os senhores têm realmente noção de análise comportamental do direito. Como eu falei, ela é intuitiva. Para aprofundar, eu recomendo esse livro do professor Júlio César de Aguiar, meu orientador, que infelizmente não acabou não conseguindo vir, e o livro que vai ser lançado daqui a 3 semanas. Meu livro. Estou feliz. Minha mulher disse que é muito legal o livro. Então vejam, quando a gente tratou ali da primeira coisa, a gente viu isso aqui, ó. Meta social a que visa essa imposição de uma sanção? A imediata é a diminuição daquela conduta sancionada. Agora, a imediata é o que se deseja por sancionar aquela pergunta. Então, quando a gente vem aqui, ó, diminuir a frequência da ocorrência de tal conduta é imediata. Então, para que ele venha menos com má apresentação pessoal, para que ele diminuir o desrespeito, tal, é imediata, aquilo ali. Agora, preservar a hierarquia, a disciplina, o fundamental e decoro da classe. Imediata. Garantir o bem-estar, liberdade e patrimônio dos indivíduos da sociedade. Imediata. Então, é isso que são as metas sociais imediatas e as mediatas. Nós marcamos todas as respostas anteriores aqui como resposta padrão. Então, a maioria acertou. Contingência jurídica, justamente a relação entre a conduta cuja ocorrência nós não queremos e a sanção. Então, é uma relação aqui no nosso estudo aqui entre as condutas que afetam hierarquia e disciplina, bens jurídicos, especificamente militares, bens jurídicos que, por circunstâncias, afetam direto ou indiretamente forças militares, e aquilo que elas devem proteger, que é a sociedade, que é todo mundo, que é a própria soberania nacional, etc., e a sanção. A relação entre essas coisas e a sanção. Então, é por isso que aqui, ó, quando a gente fala aqui dessa sexta questão, só a previsão de estar fazendo algo errado já faz evitar tal conduta. Não faz. Sempre haverá pessoas fazendo coisas erradas, mesmo que elas sejam proibidas. Isso a experiência diz. Não adianta só eu dizer que o comandante vai ser muito bom, não sei o que lá, que não vai adiantar. Pode ser um líder, pode ser exemplar, pode comandar pelo exemplo, vai ter alguém fazendo algo errado. Pode ter mais gente fazendo algo errado, menos gente fazendo algo errado. Mas isso aí não vai resolver. A simples previsão de condutos militares como transgressões é algo agressivo e viola a dignidade da pessoa. Não viola. Ainda mais que aqui elas estão garantindo, como eu falei de garantia, estão garantindo todas as liberdades alheias. Mantém a tropa sob controle. O estabelecimento de sanções é essencial, mas as punições que restringem a liberdade individual são inconstitucionais. Não são inconstitucionais, porque
Foi debatido isso pelo constituinte originário e ele colocou lá no 561 a previsão de que pode ser preso em casos de transgressão disciplinares. E aí eu analiso essa questão que foi colocada aqui de manhã, transgressões disciplinares previstas em lei. Que aí tem essa colocação de que, não pode prender porque não está previsto em lei. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque Código Tributário Nacional. Tem que ser lei complementar. Mas quando saiu a Constituição, ele era uma lei ordinária. Não há, para que se mantenha as coisas funcionando no país, entendimento geral que não existe a inconstitucionalidade formal superveniente. Se a formalidade depois passa a ser, não deixa de ser lei ordinária para ser lei complementar, se deixa de ser decreto e passa a ser lei, é recepcionado como tal pela nova Constituição. Isso daí é pacífico na doutrina. Já vou acabar. Eu minto muito, mas já vou acabar. Mas aqui vai acabar mesmo, já está para acabar. Então, aí vão perguntar assim, não, mas e o do Exército que mudou em 2002 e foi por decreto? Mas a parte do regulamento disciplinar do Exército que prevê as transgressões, que define em lei, né, que define quais são as transgressões, é o anexo 1. E o anexo 1 é o mesmo anexo 1 de quando mudou a Constituição. Ele foi recepcionado como lei, o anexo 1 não mudou. Então, estão previstas transgressões em lei. E isso vale para a maioria das polícias que estão na mesma situação, que usavam o regulamento disciplinar do Exército e coisas e tal. Pode ter uma ou outra que não esteja, porque fez a mudança depois, fez mudança demais e tal. Tudo bem, mas no geral é isso. Então a nossa resposta é que é essencial que se preveja a aplicação de sanção. Sem isso daí, não é crível, não é uma ameaça crível. Vale a pena eu fazer a conduta errada, vale a pena que eu vou sofrer uma pena pífia ou pena nenhuma. E olha que no Brasil já é quase tudo pífia mesmo. Então vejam, as premissas factuais relevantes são que essa relação de causa e efeito já é outra coisa. Entre a sanção e o aumento ou diminuição da conduta, que a regra pune, e a outra, a relação causal entre a diminuição e aumento da conduta e a obtenção da meta. São de 4 categorias. Essas 4, probabilidade de ocorrência do comportamento a ser coercitivamente controlado, potencial efetividade da sanção, possíveis consequências indesejáveis da sanção e nexo causal entre a conduta. Eu vou explicar melhor aqui. Nessa 7ª questão que vocês responderam, nós falamos isso aqui. O padrão comportamental, na ausência de sanção administrativa, tende a ser frequente em tal magnitude a ponto de prejudicar as metas mencionadas na questão anterior. Então, isso aqui é o quê? A probabilidade de ocorrência do comportamento a ser coercitivamente controlado. Quando eu perguntei se a sanção será, em geral, eficaz para reduzir... Eu tenho que considerar isso quando eu faço a lei? Se ela vai ser eficaz para reduzir a ocorrência daquele padrão? Tenho, né, a níveis toleráveis. Então, potencial efetividade da sanção. Se as consequências sociais indesejáveis da aplicação da sanção geram problemas maiores que os coibidos, possíveis consequências indesejáveis da sanção. Aqui, por exemplo, a questão da prisão administrativa, que eu disse que eu ia voltar nela. Vejam bem, aqui nós temos que ver, quando você fala em prisão, você sempre tem alguma consequência indesejável. Pelo menos para o cara que é preso tem consequência indesejável, né? Mas veja bem, quando eu tenho a prisão e a detenção, essa consequência maior é efetivamente para quem cometeu o delito, quem cometeu a transgressão. No caso, não o delito, a transgressão que a gente está falando de transgressão. A transgressão. Quando eu suspendo, eu tenho consequência para a família toda do cara. E a gente já está falando aqui, e repetindo, em nenhum momento eu disse que não é, que existe problema da polícia que está com salários baixos. Aí você vai aumentar o problema da polícia, punindo o cara com suspensão, porque ele vai ficar sem salário, vai ferrar a família dele, e aí vai criar um estado, a gente vai para os estados motivacionais, né, que nós colocamos ali. Ele vai ter a falta do dinheiro, vai deixar um clima ruim, aí não vai adiantar liderança, não vai adiantar gestão. Então, na verdade, entre as consequências indesejáveis da sanção, os prejuízos causados por alguém ser preso ou detido e o outro prejuízo, nós temos que ver qual dos dois é que é menos problemático. E não passar da pessoa do transgressor, para mim, é menos problemático. Aí é uma questão, uma discussão a se travar. Eu, particularmente, acho que pela previsão expressa do legislador no artigo 5º da prisão disciplinar, é inconstitucional a lei que acabou com a prisão disciplinar.
Eu acho isso daí, é a minha opinião. E acho que o que vai se fazer no lugar tem duas opções. Ou você não faz nem suspensão, e aí a pena é pífia, vai sempre valer a pena transgredir, ou vai ter a suspensão, que tem um outro problema também. Sabe qual é o outro problema da suspensão? O cara vai dizer, o comandante muitas vezes sabe como é que está a situação da tropa dele. O capitão aí deu problema. Ele era para tomar uma suspensão. Mas, cara, ele vai morrer de fome. Eu estou sabendo a situação, é melhor não punir ele assim, não. Vou dar uma outra punição para ele aqui, vou fazer não sei o que lá, vai dar uma coisa alternativa que ele vai inventar lá, mas ele não vai aplicar a suspensão, que é outra coisa que a gente estuda na análise comportamental do direito. A sanção deve ser aversiva o suficiente, mas as excessivamente aversivas para o caso tendem a não ser aplicadas pelo aplicador da sanção. E no Brasil, até as que são pouco aversivas, os caras não querem aplicar. Um monte de gente não quer punir de verdade, um monte de juiz, um monte de promotor não quer fazer a coisa para valer, né? Quer ser fofo. Imagina se tiver um negócio desse. Aquilo que eu falei, ó. E a outra coisa, aquela colocação que eu questionei agora também de manhã, né, sobre isso daqui. Ele disse, não, eu vou analisar aquela pessoa, se aquela pessoa foi muito, né, sempre foi um bom militar, tem um currículo de muitos elogios e tal, então eu não vou aplicar. Isso mata essa número 2. Para permanecer causalmente eficaz, tem que ser consistentemente tornada contingente. Quer dizer, fez a coisa, tem que ter uma punição. Se ele faz a coisa e não é aplicada a punição, começa a se notar que aquela coisa não é efetiva. Ou então que só é efetiva em determinados casos. Ou então que só é efetiva para determinadas pessoas e para outras não. E aí se quebra a liderança, se quebra a hierarquia, se quebra a disciplina. E se quebra a efetividade da sanção, porque se perde o medo, vai ficar questionando, como eu sou igual a ele na minha carreira, tal, então eu também vou fazer, porque eu também vou poder fazer, faltar um dia fazendo não sei o que lá, tal. E aí começa a ficar subjetivo demais. Já existe uma subjetividade, uma mesma punição você pode botar como repreensão, como detenção, né? A prisão é mais limitada, que às vezes a primeira prisão tem que ser dada pelo comandante e tal, mas não está disponível não punir se houve transgressão. E aí, quando a gente acaba com penas de prisão e detenção, elas são percebidas como menos aversivas. Olha só na greve, por exemplo. Muita gente não chegou a desertar na greve, né? E aí, ele acabou, faltando vários dias, aí tomou uma prisão. Ou fez uma outra conduta, ele tomou uma prisão. Depois vem a anistia e anula toda. Anula tudo. Anula, tira do regulamento, apaga tudo que ele não vai para a ficha dele e tal. Pronto. Só que ele já ficou preso, né? Então, ela já teve uma efetividade, já houve uma prisão, já houve uma detenção que ele sentiu, ele sofreu aquilo ali. Agora, se eu acabo com essas aí, ele vai tomar, sei lá, uma suspensão, uma coisa, logo depois vai ser tudo anulado, vai voltar tudo. Né? Ou na justiça vai conseguir se evitar tudo. Se cumprir até a quinta instância, que o Brasil tem a tradição da quinta, sexta instância, né? Tem 32 recursos e não sei o que lá. Brasil. Então, finalizando, olha só, já acabei antes do tempo. Gostei disso. Vou fazer isso mais vezes. Conceito sintético de transgressão disciplinar. Minha obrigação é analítico, né? Mas vamos para o sintético. Acho que, depois de tudo que nós conversamos aqui, que nós discutimos aqui, eu acho que dá para dizer que transgressões disciplinares são padrões comportamentais dos militares, né, comportamentos dos militares, considerados socialmente indesejáveis, submetidos a controle punitivo por meio de regras jurídicas administrativas. Administrativas que, se fossem penais, seriam crimes. Né? Regras jurídicas administrativas. E conceito analítico de transgressão disciplinar, usando a análise comportamental do direito, ele vai passar por mais questões, que é um padrão comportamental socialmente indesejado, descrito em regra jurídica, que estabelece uma sanção administrativa como consequência ao militar que o pratica e que tem como meta social imediata a diminuição da frequência daquela conduta coibida e como meta social mediata a manutenção da hierarquia e disciplina, do pundonor militar, do decoro da classe, o bom funcionamento das instituições militares, visando a garantir o bem-estar, as liberdades e os patrimônios dos indivíduos e da sociedade como um todo. Então, aqui a gente coloca várias coisas que tem que ter
que se considerar ao se estabelecer uma sanção. E outra coisa, hoje, fim da prisão administrativa é desmilitarização das PMs, dos corpos de bombeiros, é desmilitarização. Porque o que acontece é o seguinte, toda greve acaba resultando em anistia. A sindicalização está liberada. E aí a gente também não tem mais prisão administrativa nem detenção. Então, está igualzinho qualquer servidor público civil. Não tem diferença nenhuma. Isso é desmilitarização. A única coisa militar vai ser usar farda. Mas mesmo que não fosse militarizada, qualquer polícia ostensiva vai usar farda. Porque a ostensiva tem que ser vista. Né? Policial rodoviário federal não é militar e usa farda. Então, nossa conclusão resumida aqui é que existem fundamentos históricos, doutrinários, reconhecimento nacional e internacional do direito positivo, fundamentos fáticos, nós vimos vários aqui, e de análise comportamental do direito, analisando esses fundamentos, para restrições a certos direitos e garantias dos militares e para a diferenciação do direito militar, e que confirmam que a hierarquia e disciplina sempre foram essenciais para que o poder do braço armado do Estado não se sobrepusesse às liberdades e ao bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Eu vi aqui, inclusive, que o Assis estava falando da questão do militar, né, algumas restrições que faziam dele não poder entrar no judiciário, senão após vencida a esfera administrativa. Isso, por exemplo, é um absurdo, porque a Constituição coloca que a única instância administrativa de curso forçado é a justiça desportiva. É o único caso em que você tem que entrar antes na administrativa e só depois na justiça comum, é a desportiva. Nenhuma outra. Um militar pode representar diretamente ao Ministério Público, ele pode representar diretamente ao Judiciário, sem precisar informar nem pedir a nenhum superior. Sem precisar informar ou pedir à instituição. E é aquela história, vamos dizer assim, como disse uma vez numa palestra que eu dei, que já era mais ou menos nesse sentido, teve um capitão que era político, que era deputado estadual, que depois escreveu no blog dele, que eu imaginei, quando aquele congresso era só para oficiais, eu imaginei o que viria. Veio um tal de Adriano Alves, que disse que os militares não têm direito a nada. Ele resumiu a minha palestra mais ou menos a isso. Né? Na verdade, eu inclusive falei, olha, existem, quando eu era do grupo de controle externo, a gente levantou, existem casos em que se houve coisas contra os militares estaduais que estavam atuando bem, e o Ministério Público atuou com a ação civil pública para garantir que eles não fossem transferidos à força só porque desagradaram políticos, para melhorar as condições de trabalho, de armamento, arma. Na Paraíba teve um caso que eu me lembro bem disso, acho que no Piauí também teve. Teve isso daí. Então, você tem direito de peticionar ao Ministério Público, ao Judiciário, para obter essas coisas. Mas fazer greve e sindicalização, isso aí, infelizmente, né, por necessidade, a Constituição veda. Aí vão perguntar, não, mas olha só, mas às vezes as pessoas estão com salários baixos e más condições de trabalho. Gente, praticamente, o legislador, ou melhor, o constituinte originário, sabe que praticamente toda greve é por salários baixos ou más condições de trabalho. E mesmo sabendo que praticamente toda e qualquer greve é com base nessas duas coisas, mais uma coisinha ou outra, mas com base nessas duas coisas, mesmo assim ele vedou a greve dos militares em razão do prejuízo que isso causa à sociedade como um todo. Até porque, como nós mostramos aqui, hierarquia e disciplina são garantias para toda a sociedade, de que o braço armado do Estado não vai se voltar contra a sociedade, nem se omitir quando é necessário. Então, basicamente, esse é o resumo aqui do que nós colocamos. Nessa pesquisa usamos algumas centenas de referências aí, uma coisa bem pesquisada mesmo. E, mais uma vez, o marketing, que me acusaram de marketing, eu tenho que confirmar, eu tenho que merecer a acusação. Que marketing do livro, daqui a algumas semanas deve estar saindo. Tá? Muito obrigado, então. Está aberto espaço para a apresentação de perguntas. Antes de perguntar, eu vou fazer uma coisa que o general Bessa, do Exército, quando ele era capitão, ele dizia para todo mundo, antes, quando ele estava dando instrução, né? Olha, pergunta o que eu sei. Se perguntar o que eu não sei, não adianta.
Mas certamente, Adriano, eu primeiro queria te cumprimentar pela lucidez da tua exposição. Você enfrentou um tema árido, né? E à luz de um vetor, de uma visão, de uma teoria que precisa ser mais visitada, né? Então, como somos, né, da mesma, né, escola, né, fizemos o mesmo mestrado e temos o mesmo mestre como referência, até fica mais tranquilo para eu poder te encaminhar essa indagação sem surpreendê-lo, né? Na verdade, assim, você colocou os diversos elementos, as consequências, né, o padrão reforçador, né? E neste contexto todo, exatamente em relação às greves e ao longo da história, fazendo esse cotejo todo, como você inseriria ou como você analisaria o aspecto da anistia, aquilo que sucede após? O que isso, em termos de análise comportamental, gera como retrato para aqueles que participaram de todos esses eventos? Na verdade, o que acontece? A gente tem que falar de duas coisas. História comportamental, que é aquela que a pessoa viveu, e quem participou de uma greve anterior tem uma história comportamental. Ele sabe das consequências reforçadoras, das punitivas que ele teve. E para os que não participaram da greve, eles vão saber dos contextos anteriores de que houve consequências reforçadoras e positivas, né? E aí, o que é a anistia? Anistia, como ela não é, né, como a anistia ela não é uma punição, ela está na categoria de reforço. Você está reforçando o comportamento da greve, porque já se sabe, no futuro, que tem uma possibilidade de ter anistia de novo. E por que a gente sabe que vai ter? Porque todas as greves desde 97 foram anistiadas, só está faltando essa agora, da semana passada. Todas foram anistiadas. Saiu uma nova anistia fazendo um pacote das anistias. Aí eles esqueceram a de 2012, esqueceram o Piauí. Bota o Piauí. Tem coisa assim. Esqueceram, vão fazendo para botar todas. Então você sabe que sempre haverá, né? E eu vou repetir uma coisa. Nas greves estaduais, nós tivemos consequências reforçadoras muitas e consequências punitivas pífias ou que foram anuladas ou minimizadas depois. Reintegração, anulação de punição, anulação geral por anistia, tudo isso. Na greve dos controladores, as exigências que eles fizeram não foram atendidas, então não houve reforço ao comportamento, e ainda por cima eles foram punidos. Vários estão sendo processados, houve prisão preventiva, alguns já foram condenados, outros até prescreveram, mas houve, no geral, houve. Resultado, de 2007 até hoje, não se repetiu o padrão comportamental greve de militar federal. Isso mostra que consequências punitivas e consequências reforçadoras são fatores muito importantes para a gente entender que medidas devem ser tomadas em cada caso. Já que não tem pergunta, só complementar uma coisa. Já que não tem mais pergunta, só dizer aqui, aquilo que eu falei sobre... Nessa obra eu falo da existência das justiças militares. A gente sempre tem isso aí, né? Não acabou, vai acabar, eu quero o fim da polícia militar, que eles desmilitariza já, não sei o quê. Bom, primeiro isso daí versa sobre a própria possibilidade de se aplicar o direito militar. A hierarquia e disciplina controlando as tropas armadas, que, veja bem, outras polícias não atuam, em geral, como tropa, a não ser pequenas frações, que tem um COI aqui, mas basicamente não atuam como tropa. A tropa armada é a das Forças Armadas, é a das polícias, né, militares. Então, você tira a hierarquia e disciplina como forma de controle. E aí você permite a sindicalização, e aí isso decorre a filiação dos sindicatos a uma central sindical. E aí, uma central sindical vai comandar uma tropa maior que as Forças Armadas. O Brasil vai ser parado por uma central sindical quando ela quiser. Não vai precisar greve geral, basta só a greve da polícia, no Brasil todo, para parar o Brasil. Então, o que acontece se a polícia vai ser desmilitarizada? Vai continuar a usar farda, porque a polícia é ostensiva, vai cumprir as mesmas missões de antes, vai usar as mesmas técnicas e táticas, porque são usadas por policiais em todo o mundo, eles estão atualizando, fazendo pesquisa, indo para um país, para outro, ver como é que é, mas, no entanto, vai deixar de estar sob hierarquia e disciplina, vai poder se sindicalizar, vai poder fazer greve, vai causar grandes riscos com isso tudo à sociedade,
e seus sindicatos estarão filiados a uma central sindical que passará a comandar em todo o Brasil uma tropa maior que as Forças Armadas. É isso. Passamos a palavra ao presidente da mesa, Dr. José Carlos Couto de Carvalho. Cumprimentando o eminente palestrante. Aliás, não foi uma palestra, na verdade foi uma conferência, né? Aprendi muito, gostei muito, e tanto que o tempo passou que eu perdi o controle do tempo. Suas palavras tão agradáveis e contemporâneas e ainda com grande propriedade. Que eu gostaria de cumprimentar também o nosso procurador-geral, Jaime de Castro, Giovanni Ratacaso, nosso presidente, Antônio Duarte, o colega Porto, Ana Carolina, Luiz Felipe, e o coronel Juarez, que nos brindou também hoje pela manhã com uma excelente palestra, eu achei extraordinária. E concluir que realmente você nos colocou que o temor da efetiva punição é um fator inibidor das ações ilícitas. Até a criança, você começou sua palestra colocando imagem de criança. Eu gosto de dizer para os meus alunos um aspecto muito interessante, como as crianças nos ensinam. Muitas das vezes, aliás, quem vai fazer o concurso, os examinadores gostam muito de perguntar a teoria do dolo adotada pela legislação brasileira, né? E qual é a teoria do dolo? Teoria da vontade. E o que a criança faz quando faz algum mal feito, o que ela diz? Foi sem querer. Quando ela diz foi sem querer, ela está definindo o dolo. O que diz o código? Quando a gente quis o resultado. Vejam bem que até a criança, né, ela manifesta, já sabe o que está errado. Então, por isso, e com medo da punição. Por isso ela diz, foi sem querer. Eu tenho um testemunho também da importância da punibilidade e do mal que a impunidade faz, quando o Código Penal, a Lei de Segurança Nacional, abrangia o assalto a banco. Então, o que ocorreu no Brasil? E a pena do assalto a banco, na Lei de Segurança Nacional, implicava numa pena mínima de 10 anos, muito maior do que o roubo qualificado. E o que ocorreu? Chegou a 0 no Brasil, gente. Em todos os estados do Brasil, ninguém mais quis assaltar banco. Porém, no dia seguinte, na abertura política, né, que o presidente Figueiredo revogou essa lei, no dia seguinte, recrudesceram os assaltos a banco. Então, esse é um exemplo, e a sua palestra está exatamente dentro dessa coisa. Parabéns, doutor Mário. Obrigado. É uma honra sempre ser apresentado pelo senhor. É referência para todos nós. Muito obrigado. Em agradecimento às palavras proferidas pelo palestrante, o convidamos à frente do palco para receber das mãos do presidente da mesa a panóplia do Ministério Público Militar. É o ano do centenário.